Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui mais uma vez. A gente vai continuar falando a respeito das práticas corporais de aventura, né? A gente vai ver um ponto interessante hoje, que são os impactos, né? Os benefícios que traz para o nosso corpo e os impactos quando a gente faz algumas atividades dentro da natureza, dentro do meio ambiente, certo? Então vamos lá, pessoal. Práticas corporais de aventura, como eu falei, a gente vai ver alguns benefícios e alguns impactos. Eu vou relembrar alguns outros conceitos para vocês, tá bom? Deixa eu só arrumar esse slide aqui. Aí ficou bonitinho. Vamos lá, pessoal. As práticas corporais de aventura se diferenciam das modalidades esportivas. Por quê, pessoal? Porque geram alto risco, um alto grau de adrenalina. A gente no começo, quando faz alguma atividade e ela gera aquilo ali na gente, adrenalina, a gente já acha até que fica com medo, né? Desperta um medo, como eu falei nas nossas primeiras aulas. Só que aquele medo é um medo bom. Aquela energia que a adrenalina é gostosa a gente sentir aquilo, né? Toda atividade que envolve isso, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você vai num clube e desce o tobogã, às vezes você fica ali com receio, mas na hora que você desce é uma sensação tão gostosa, porque seu organismo está liberando diversas substâncias e uma delas é a adrenalina, que faz a gente sentir aquele medinho gostoso, tá? Os termos esporte e desporto radical de aventura de ação são usados para designar esportes com maior grau de risco físico, pessoal. Então, quando a gente fala em práticas corporais de aventura, vocês sempre vão lembrar que sempre vai ter um risco. E esse risco pode ser eminente ou não. O que é eminente? O risco pode estar ali presente ou não. Pode ser que eu conheça o risco ou não, tá? Dadas as condições de quê? De altura, como a escalada, de velocidade, como o mountain bike, tá? E outras variantes que são praticados em relação direta com o meio ambiente, certo? Aí eu desenhei, coloquei duas imagens para a gente ver. Os dois riscos de altura, né? Pessoal, pensa. Se a gente está ali é, no meio dessa montanha escalada, se acontecer alguma coisa aí, o risco é iminente, né? O risco está presente ali. Mas é uma sensação gostosa, né? Eu imagino quando essa mulher subiu aí o morro, a montanha, ela ficou totalmente feliz. E essa adrenalina que a pessoa está sentindo, gritando aí quando está no... Ai, gente, esqueci o nome. Tô pendurado aqui, gente, esqueci. Eita, agora a gente lembra. É uma sensação gostosa, né? Libera adrenalina, libera endorfina, tá? Práticas corporais de aventura são esportes por oferecerem mais riscos do que os esportes em geral, se tornam mais emocionantes, mas também exigem maior esforço físico e maior controle emocional. Por que maior controle emocional, gente? Vou dar o exemplo lá do tobogã de novo. Você tem que ter certeza, você tem que ter convicção se você vai descer ou não. Eu tenho que estar bem, né? Ah, não, se eu tiver com medo demais, eu não vou. Então, eu tenho que ter esse controle. Tem que ter esse controle emocional. Essa mistura de sentimentos eu tenho que saber controlar para mim conseguir fazer essas atividades. Tá bom? Que só uma curiosidade para vocês. Antigamente, os esportes radicais eram atividades que envolviam paraquedismo, snowboard. Com o passar do tempo, as outras atividades foram criadas, incluídas como rafting, trem, escalada. Então, aí criou uma nomenclatura geral na época ali de 80 e 90, as práticas corporais de aventura, tá? Os esportes radicais, quando praticados como um lazer ou atividade recreativa, podem ser muito agradáveis, né? Como a gente está falando. Mas se não tomar os devidos cuidados, poderão gerar acidentes e até a morte do praticante. Por que até a morte do praticante, pessoal? Porque são atividades realmente que envolvem alto risco, tá? Atividades que envolvem risco. Pensa lá na escalada. Pensa lá essa menina aqui, ó. Pensa se cai, gente. É morto na certa, né? Vamos lá, como eu falei para vocês agora, foram criadas em 1980 e 1990 para mudar essa nomenclatura. Os esportes radicais ainda existem, tá? Ainda tem esportes enquadrados nessa nomenclatura de esportes radicais, só que o nome popular que o pessoal está usando, principalmente a gente como escola, está usando práticas corporais de aventura, tá bom? Que são o que a gente vê aí, surf, paintball, alpinismo, tá?
E vamos lá, eles passaram a se tornar popular, pessoal. Por quê? Por causa da internet, né? Um dos grandes fatores é esse. Além da atividade ser prazerosa, além da atividade ser bacana de se praticar, é a internet. Vou dar um exemplo aqui do parkour. O parkour ganhou muito espaço porque a televisão entrou junto, né? Mostrou diversas vezes aquela atividade. Então, tudo que a gente vê várias vezes é bacana. A gente tem o interesse, desperta esse interesse na gente de praticar aquela atividade, né? Aí eu coloquei uma imagem, pessoal, para a gente entender o seguinte. Lá na outra imagem tinha um risco eminente, não era? Se a pessoa caísse ali, nossa senhora. Aqui não. Aqui ele está praticando uma atividade, ele tem um risco, né? Só que esse risco não é tanto de morte. Pode acontecer? Pode, mas é bem menos. Então, acaba se tornando uma atividade bem prazerosa. Aqui ele deve estar praticando um lazer dentro de um rapel aí, dentro de uma reserva. A água, se ele cair, vai tudo bem. Se não cair, beleza, passou. Ele tem um risco ali, mas ele consegue controlar, tá? Então, para quem tem diversos medos, é mais fácil fazer essas atividades onde o risco é menor. As atividades dos esportes radicais proporcionam muitos benefícios, pessoal. A gente falou lá da adrenalina, mas esses esportes proporcionam uma sensação de bem-estar, né? Aumentam a força muscular, diminuem o risco de algumas doenças, assim como quase todos os esportes, quase todos os exercícios. Quase não, acho que podemos falar todos os exercícios. Melhora a nossa flexibilidade, o equilíbrio. São estimulantes, tá? Então, a pessoa que não pratica alguma outra atividade, ela pode despertar esse interesse nas práticas corporais de aventura, porque é uma atividade estimulante. Então, se ela não gosta de uma atividade, procura uma outra atividade. E atividade estimulante, como as práticas corporais, é uma ótima opção, né? E libera adrenalina no corpo, proporcionando um aumento da autoconfiança e no final, uma sensação de relaxamento, uma sensação de conquista, né, pessoal? Porque ela conseguiu fazer aquela atividade. Especialistas afirmam que fazem muito bem à saúde, mas elas exigem um preparo físico e se comparar às atividades mais comuns. Por isso, antes de começar a praticar, é essencial que o atleta se informe, né? Porque já que tem um risco iminente, eu preciso saber até que ponto eu vou conseguir, até qual atividade vai ser melhor para a minha pessoa, tá bom? E o impacto, né, pessoal, que traz na natureza? Eu trouxe aí como exemplos, né, impactos na paisagem, pela abertura das trilhas, a erosão causada no solo, assoreamento, alteração e destruição da vegetação. Tudo isso por quê? Para esse bem comum dessas atividades, né? Só que quando a gente entra no meio ambiente, entra na natureza, envolve diversos aspectos de impactos, né? A gente precisa fazer alguma modificação ali na nossa natureza para promover aquelas atividades, tá? Então no texto tem esses pontos aí, eu só copiei o texto e coloquei para vocês entenderem, tá bom? Aqui uma curiosidade, pessoal, ó. Todos os anos, após as temporadas de escalada, milhares de quilos de lixo são deixados no Everest. O Everest, que é lugar de gelo, né? Então os alpinistas ali, quando tem festivais, acabam deixando lixo, garrafa, barraca. Então isso acaba promovendo a poluição naquele ambiente, né? Então o que você vai fazer, pessoal? Vai deixar no seu caderninho bonitinho aí, ó. Coloquei 4 questões. A primeira, você vai colocar porque que as práticas corporais de aventura se diferenciam das outras modalidades, né? Um porquê? Porque tem mais adrenalina, né? Um maior risco, né? Quando você for ler o texto, vai estar bem explicadinho também. Eu já falei no final do começo, já falei no começo do vídeo. Quando surgiu a nomenclatura esporte de aventura? Tá lá no texto também, mas eu falei para vocês, foi na época de 1980 e 90, né? Você vai achar a assertiva que está mais correta. Cite 3 benefícios que os aspectos de aventura podem trazer ao corpo. Lá no quarto parágrafo, se eu não me engano, tem diversos benefícios. Lá você vai pegar 3, tá? E cite 3 impactos que os esportes de aventura podem trazer ao meio ambiente. Você vai pegar 3 também impactos. Tem uma lista lá para você colocar também. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, nossa aula de hoje. Estou aguardando vocês a terminarem aí, fazerem para a gente debater e corrigir também. Tá ok? Valeu!